Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos nós aí para mais uma aula, agora aula de geografia, e nós vamos trabalhar com pedologia. Então, pedologia é um tema que tanto o terceiro ano como o primeiro ano, né, vão ver. Primeiramente o terceiro, depois o primeiro ano. Essa primeira aula, essa aula número 1, né, para o terceiro colegial, ainda não sei qual vai ser a disposição do primeiro, mas penso que vai ser a mesma coisa. Então, aqui nessa primeira aula, na parte 1, nós vamos falar sobre os conceitos do solo, um pouquinho sobre a história do solo e dessa área do conhecimento. E aí depois, na parte 2, nós vamos falar da formação do solo. Numa terceira aula, então, nós vamos trabalhar com problemas do solo, tá certo? Então, pedologia é a ciência que estuda a origem e o desenvolvimento dos solos. Aqui em geografia, a gente vê pedologia superficialmente, certo? Vocês vão ver noções muito básicas. Quem for para a área da engenharia agronômica ou agronomia, etc e tal, aí vai ter um aprofundamento. E aí vocês vão perceber que é muito mais química do que geografia, certo? Então é muito mais química, é muito mais aí da área das ciências naturais e ciência exata do que, né, geografia, tá certo? Então, o solo é algo de extrema importância para a humanidade. Todas as grandes civilizações do mundo, elas surgiram por conta da existência de um solo, né, que pudesse prover aí as suas necessidades, né, as necessidades das civilizações antigas. Então ele foi de um suporte para a movimentação. Se a gente pensar no nomadismo, né, ele é, né, para um meio para abastecer as necessidades, um meio para estabelecimento de nações, de pessoas, né? Então, sempre quando você vai trabalhar aí, né, a história, principalmente a história antiga, você vai ver que sempre determinadas áreas com solos especiais, com potencialidades, eram objeto de disputa entre grupos humanos, certo? Então sempre os solos mais férteis eram áreas disputadas, porque eram áreas que iam abastecer aquelas sociedades, seja pela coleta, pela existência de determinadas árvores, né? Ou já pensando a agricultura, né? O solo com um bom solo oferecendo potencialidades agrícolas, tá certo? Então, se pensarmos ainda as primeiras grandes civilizações, eram civilizações que se desenvolveram, né, em solos, né, influenciados por rios, né? Então, a civilização egípcia, a civilização mesopotâmica e a civilização chinesa. Então, quando você pensa em Egito, você pensa no Nilo, né? A umidade, né? O humus que o Nilo proporcionava àquela civilização. Então, as estações elas eram baseadas na própria dinâmica do Nilo, a cheia, né, a semeadura, a colheita, né? Então a semeadura depois que o rio, né, diminuía em largura, então plantando nas margens, depois colhendo, aquela coisa toda, né? O rio Tigre e Eufrates no caso da Mesopotâmia e os rios chineses. Um marco no estudo dos solos se deu com um russo, né, Dokolchayev.
Então dá para entender um pouco, né, por que que essa área do conhecimento se desenvolveu primeiro num lugar como a Rússia, num grande país, mas um país que vai apresentar poucas áreas com bons solos, né? Então a Rússia é um país de latitude média alta, mais para alta do que média, né? Já tem uma transição entre uma latitude média e alta, e as próprias condições naturais da Rússia ali, elas não proporcionam a formação de bons solos, né? Então a questão climática ela vai ser essencial para o desenvolvimento de um solo, né? Então foi Dokuchaev que percebeu isso primeiro, que percebeu que os solos eram compostos, né, por camadas, por horizontes, né? E ele tentou ali entender, né, quais eram as variáveis ou fatores, né, que contribuíam para a formação do solo, né? Sempre diferenciando o que é o solo do que é uma rocha, certo? Então nós vamos ver isso a seguir a partir dos principais conceitos. Solo, a definição segundo Coelho e Terra, né, é a camada superficial da crosta terrestre alterada ou decomposta em contato com a atmosfera e com o universo vivo ou biosfera. Então, o solo é aquela, como o nome já, como a definição está posta para nós aí, é aquilo que nós estamos vendo, é o que nós chamamos de terra, né? Quando nós plantamos em determinada terra, ok? Esse é o solo. É diferente, né? Por exemplo, de uma rocha, ok? Uma rocha é algo bruto. Dificilmente você consegue plantar em uma rocha. É necessário você plantar em um solo, ok? Pedogênese, né? Pedo, solo, gênese, formação. Processo de formação do solo. Engloba todos os mecanismos que transformam uma rocha alterada em solo. Mas como nós vamos ver, não só de rocha ou de elementos provenientes de uma rocha é que se forma um solo. Outros elementos vão entrar nessa conta, tá certo? Intemperismo consiste na degradação natural da rocha através da fragmentação ou decomposição. Já vimos intemperismo ano passado, né, pensando aí o terceiro ano, né? Ano passado não, né? Vimos no primeiro ano, né? Quando os fatores exógenos, né, do relevo que ajudam, né, no delineamento do relevo. Então o intemperismo é um fator exógeno, um agente exógeno, um agente externo, né? Então, e aí aprendemos, né, que esse intemperismo ele vai se dar de uma forma física, química, biológica ou antrópica. Então, sempre o clima vai estar aí presente, né? E o clima ele se desdobra em calor, frio, chuva, né? Então a amplitude térmica e o vento é o intemperismo físico, ok? Então quando há calor, muito calor, os corpos tendem a dilatar. Quando há frio, os corpos tendem a contrair. Então esse movimento, né, dia e noite, dia e noite, dia e noite, fratura rochas, fragmenta rochas. Isso é perceptível quando nós temos em casa uma parede e aí nós percebemos um trinco nessa parede, né? Quando está calor, esse trinco tende a diminuir ou desaparecer. E quando está frio, esse trinco tende a ficar ficar maior, né? Ou aparecer para a gente, porque a parede está contraída, então nós conseguimos ver o trinco, tá?
O intemperismo químico, então é a água, é a chuva, certo? Ou a neve derretendo, né? E aí infiltrando no corpo, né? Corroendo ali, minando, né? As rochas. Então, o intemperismo químico é o principal intemperismo que vai contribuir na formação do solo. E a ação de seres vivos, como os micro-organismos, as formigas, né, as minhocas que vão, né, existe aí um ditado que aonde tem minhoca, ali está um bom solo, né, um bom solo para se plantar, ok? Então os micro-organismos também contribuem bastante para a formação do solo. Veja aí exemplos de intemperismo, né, o intemperismo físico e o químico. As etapas da formação do solo, a desintegração e decomposição das rochas, né, que vai dar origem aos componentes minerais, e aí a incorporação, né, dos elementos orgânicos. Na próxima aula, na outra parte da aula, a gente vai ver do que é formado o solo, tá certo? Então, o que mostra pra gente, o que diferencia um bom solo de um solo ruim, né? Quais são as cores que vão mostrar que um solo é melhor, é mais rico do que outros solos, certo? Então é interessante isso. Então aqui está um esqueminha, né, da erosão, a força da gravidade levando os materiais para as partes mais baixas, a acumulação, né? Então a erosão, transporte, a sedimentação e a compactação é quando esse material ele é, né, unido, né, compactado, né? Essa é uma imagem muito importante para o nosso estudo. Perdão. Nós estamos vendo aqui uma figura, uma representação, né, dos horizontes do solo. Então, nós temos a formação do solo de cima para baixo. Então, a parte que primeiro é intemperizada é essa parte superior. E aí, a partir do tempo, né, nós vamos tendo as partes mais baixas sendo também produzidas, né, ou os horizontes do solo produzido, né? Então, a camada de cima, o horizonte O, é o horizonte que mais tem matéria orgânica. Enquanto se a gente chega no horizonte C, é onde nós vamos ter ainda remanescentes de rocha, certo? Isso pode ser melhor visto aqui, ó. Então, veja aqui a parte de baixo com rocha consolidada, né? Um horizonte constituído por material não consolidado. Aqui nós vamos ter já alguns outros minerais aqui no meio, né? Então, aqui nessa parte, um horizonte de acumulação de materiais provenientes dos horizontes superiores, né? A argila, por exemplo, se vai ter cor avermelhada, vai ter forte presença de óxido de hidróxido de ferro. Aqui na parte de cima, né, a cor mais clara vai representar a presença de argila, né? E aqui na parte de cima, principalmente a parte mais pretinha, mais marronzinha, vai mostrar uma área com mais acúmulo de matéria orgânica, certo? Eis um solo desenvolvido e um solo não desenvolvido. Aqui é um solo que vai ter excesso de ferro, e aqui um solo pobre, um solo não desenvolvido. Como nós sabemos que um solo é desenvolvido? Porque nós vamos conseguir detectar os horizontes ou camadas. Tranquilo? Então, as funções do solo: alicerces da vida, né? Substrato para onde que vai ali oferecer, né, o alicerce para as plantas, né, onde as plantas vão colocar suas raízes, né, e vão se desenvolver. Então, o solo fornecendo alimento, fornecendo madeira,
fornecendo fibra, né, interferindo na qualidade do ar, né, principalmente se você planta árvore, né, na qualidade do ar, na condição climática, meteorológica, né, no clima do lugar, no microclima do lugar, ok? Com relação à cor, a maior parte dos solos pode ser agrupada em 3 tipos, como eu disse há pouco. Avermelhado, quando você vai ter mais forte presença de ferro. Mais escuro, quando você vai ter mais presença de matéria orgânica. Mais claro, ausência de matéria orgânica. E para concluir, né, na morfologia ou composição dos solos, essa primeira parte, né, então a morfologia ou composição dos solos é um estudo da aparência dos solos, né, e aí a sua descrição. E aí sempre vai se analisar três pontos, né? A cor, a textura, né? 4 pontos, perdão. A cor, a textura, a consistência e a espessura. E aqui nós vamos ter aí um esqueminha que vai envolver cascalho, areia, silt, argila e colóide, certo? Então isso aqui já é um ponto a mais aí, né? Um ponto mais avançado do estudo, tá certo? Então essa é a primeira parte do nosso estudo sobre pedologia, né? A formação do solo, não, os conceitos do solo, perdão. Agora nós vamos para a segunda, agora um novo vídeo vai ser produzido, né? Falando da formação do solo em si. Valeu, abração.